Tiago, capítulo 4. Diz assim, até o verso 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Muito bem. Eu pensava agora à tarde, ontem também e hoje à tarde, no significado prático de submissão a Deus. E uma conclusão que eu cheguei é que a maioria de nós, a começar por mim, não somos bons nesse assunto. Submeter a Deus. Nos submeter a alguém significa deixar que o outro controle. Deixar que o outro guie. Deixar que o outro determine como tudo vai ser. Nós fazemos isso com Deus, desse jeito. Eu até acredito que nós queremos isso como crentes. Nós desejamos isso como crentes. Mas as paixões que guerreiam dentro de nós, nossos interesses, nossas vontades escravizadoras, e uma boa parte delas carnais. E quando eu digo carnais, não é sexuais, coisas assim bem impróprias, imorais. Não. É muito menos que isso. Carnais no sentido de que não são espirituais, são humanas. São simplesmente humanas. Uma vez chamados para a condição de herdeiros, de filhos e de novas criaturas habitados pelo Espírito Santo de Deus, doutrinariamente falando, ou espiritualmente falando, o ser espiritual, naturalmente, ele deveria predominar sobre o ser humano natural, que é onde entra o carnal. Somente pelo fato de que aquele que está em nós é maior do que está no mundo, como diz o João lá nas suas cartas. Somente por esse fato, não vou entrar nem no mérito, de mais nada. Mas aí, Tiago, ele vai trabalhar este processo onde eu creio que ele reconhece na igreja em Jerusalém um desejo legítimo dos crentes ali se sujeitarem a Deus ou submeterem a Deus, mas serem muito simpáticos a guerras, a disputas.
há discussões. E é por isso, então, que vem essas duas perguntas iniciais. De onde vêm as guerras que há dentro de vocês? De onde vêm essas paixões, essas coisas? E paixão é uma coisa que sempre, essa expressão, ela sempre me aflige. Existem crentes com muita naturalidade, usam essa expressão paixão. Eu estou apaixonado por isso, apaixonado por aquilo. Se a gente começar a fazer uma pesquisa bíblica, com alguns dicionários, um secular e um dicionário bíblico sobre a palavra paixão, vamos encontrar, resumidamente, que é uma coisa forte, poderosa, que começa com um fogaréu, né, de vontade, de entusiasmo, de ímpeto, que cega o entendimento, e no meu entender, o que cega o entendimento é o pecado. Eu não ouço ninguém, eu não vejo ninguém, eu não falo, eu simplesmente só faço o que o meu coração ordena, porque eu estou apaixonado, como um fogo descontrolado. E muito rapidamente também ele apaga, e ficam só as cinzas. Todo o amor, toda a motivação, toda a intenção que é movida, sentimento movido por esta expressão paixão, me preocupa muito, porque logo vai passar e vão ficar só as cinzas. E a dor das consequências de coisas feitas sem controle. Eu creio que Tiago tem isso em mente, de onde vêm essas paixões que guerreiam. Se guerreiam é porque está falando com crentes aqui. Porque há uma guerra entre a carne e o espírito aqui. E aí ele começa o discurso, né? Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam. Falando para crentes. Matam. No coração, certamente, né? Invejam, querem que o outro quer, ou querem direitos dos outros, enfim, invejam. E não conseguem obter o que desejam. Então ficam na crise, né? Vivem a lutar e fazendo guerras. Aí vem o não tem porque não pedem. Aí você pensa, poxa, mas é claro que eu peço, Senhor. Aí vem o verso 3. Mas quando pedem não recebem porque vocês pedem pelos motivos errados, para gastar com as suas paixões. Então Paulo está falando com crentes aqui. Pessoas com o potencial que eu e você temos. Nós somos capazes disso aqui. Muito mais do que nós gostaríamos, todos nós. Não é? Mas há uma dura investida de Tiago no verso 4, que ele chama essas pessoas de coração dividido de adúlteros. Amam a Deus, mas também amam suas paixões. Ou pelo menos dizem que ama a Deus, né? Porque quem ama a Deus obedece, vemos lá em 1 João também, né? Tem lutas, mas são lutas onde a gente se rende à vontade de Deus e repele a carne, o processo da santificação. Aqui a carne está vencendo até agora. Por isso a expressão adúlteros. Amor dividido, lealdade dividida. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? O povo está dividido. Aí a gente pensa, não, mas eu não estou no mundo, pastor. Não, talvez você não, você está aqui dentro da igreja, mas seu coração está. Sua mente está. Não, pastor, não está, eu estou aqui, eu não vivo no mundo, eu não vou para botequim, não vou para bar, eu não bebo cerveja, eu não fumo. Mas você tem tomado, a gente acaba tomando atitudes como cidadão do mundo. A gente reage como um cidadão do mundo. E a gente muito facilmente entra aqui naqueles que têm amizade com o mundo, mesmo estando aqui dentro, bonitinho, arrumadinho, com cabelinho de crente, roupinha de crente, fala de crente. Mas agindo como pessoas do mundo agem. Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Deus que nos deu o seu Espírito, o texto diz que Deus tem ciúme de ter o Espírito dele dado àqueles que estão usurpando, ou seja, usando mal. Aí lembro do texto de 2 Coríntios, né, quando o apóstolo Paulo fala para os coríntios, não desperdicem a graça que vocês receberam. Lembram disso? Mas o verso 6 diz que Deus concede graça maior. Porque o texto é um complemento dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos,
mas concede graça aos humildes. Então, o que está sendo citado aqui por Tiago é que aquele que lida com as suas lutas, com as armas do mundo, egoisticamente, orgulhosamente, esses do Senhor recebem oposição. Mas Deus dá graça àqueles que submetem a sua natureza carnal, a nossa capacidade humana para pecar, submetem a Deus, e mesmo com minhas paixões guerreando muitas vezes, a luta da carne contra o espírito, a minha sujeição a Deus, me leva então a guerrear do jeito do Senhor e não do jeito de um homem natural sem o Espírito de Deus. Deus dá graça a esses que se sujeitam a Ele. Eu acho que Deus dá graça, tenho certeza. Até quando a gente se rende, Senhor, eu quero te obedecer, mas meu coração está em lutas, Senhor. Eu vejo Deus botando, está aqui que você precisa, a cota a mais de provisão divina para você conseguir. Agora, aquele que já diz, não dá não, vou fazer a coisa do meu jeito, vou encontrar alguém que diga o que eu gosto de ouvir, vou encontrar uma igreja que vai falar o que eu quero fazer. Eu creio que esses entram no campo dos orgulhosos. Mas Deus dá uma frase que eu tenho usado muito nos últimos tempos para algumas pessoas diferentes. Deus vai te dar o necessário para hoje. Amanhã é amanhã, as lutas de amanhã virão amanhã. Mas eu creio que quando Deus concede graça aos humildes, Deus vai te dar o necessário para você hoje. Amanhã Deus vai te dar o necessário para amanhã. E assim vai. Eu creio que esse é um processo que eu tenho lembrado continuamente na minha própria vida. De deixar para amanhã o que o Senhor tem para me dar amanhã. E eu creio que isso é uma forma de rendição. E Deus abençoa, Deus dá graça aos humildes. E é por isso que vem o verso 7, que revela um pouco do coração daqueles crentes, e talvez um pouco dos nossos também. Portanto, submetam-se a Deus. É a parte que a gente geralmente memoriza desse versículo, e a gente pula todo esse meio do final do 7, da primeira parte do 8, e memoriza esses versículos mais ou menos assim. Submetam-se a Deus e Ele chegará a vocês, né? Como é que é aquela expressão? Sujeitem-se a Deus e Ele... e o diabo fugirá de vocês, né? Mas a gente esquece algumas coisas importantes. Submetam a Deus... é a última parte do verso 7, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam a Satanás, e ele fugirá a vocês. Mais uma vez, lembra, estamos falando... Tiago está falando com crentes. Então a ordem bíblica vem: sujeitem-se a Deus, humilhem-se, disponham-se a ter o cuidado de dizer: Senhor, eu estou em luta sim, mas eu quero fazer a tua vontade e não a da minha carne. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Me capacita, me fortalece, se aproxima humilhado, humildemente aos pés do Senhor. Do Senhor recebemos graça e não a oposição que os orgulhosos recebem. Os orgulhosos que acham que sabem tudo, que tem para tudo uma resposta, que manipulam, que articulam. Para esses o Senhor se opõe. Mas concede graça aos que se sujeitam. Aí vem o verso 7. Portanto, submetam-se, ou seja, humilhem-se diante de Deus, resistam a Satanás. Então, o fato de nós nos sujeitarmos a Deus não implica de que a guerra no coração acabou. Muito menos as investidas violentas de Satanás para que a gente ceda às nossas vontades carnais, para que a gente acredite que nós temos uma alternativa neste mundo melhor do que a de Deus, que a gente espiritualize uma carnalidade. Satanás está aí fazendo o trabalho dele dedicadamente. Então há necessidade de doutrina bíblica na cabeça, relacionamento com Deus pelas Escrituras, oração, adoração, porque não tem como resistir a Satanás de outra forma. Qualquer um que tentar resistir a Satanás no braço vai perder. Satanás é campeão em dar soco, ele sabe muito bem socar. Campeão em mentir, em manipular, em enganar. Nenhum de nós é tão bom quanto Satanás na arte de enganar. Se eu tentar lutar contra o diabo com outro tipo de arma que não seja adoração, louvor,
comprometimento com as Escrituras, sujeição a Deus, humilhação diante do Senhor, confissão de pecados, vamos perder. Aí então, Satanás fugirá. Vou procurar outro, diz Satanás. Esse aí está revestido da graça que os humildes recebem. Esse aí está cheio da graça que os humildes recebem. Vou procurar um orgulhoso que Deus se opôs. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Mas veja que Deus não quer que a gente se aproxime dEle antes do versículo 7 funcionar. Sujeitem-se a Deus, adorem ao Senhor como Ele quer ser adorado, para que Satanás então se aparte. E então, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, todos nós, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu falei há pouco de lealdade dividida, né? Não tem, amados, não tem como eu querer ser um adorador, como eu querer ser aquele que Deus concede graça, como um humilde servo, incapaz de, pelos seus próprios meios, crescer, amadurecer. Não, eu dependo do Senhor para crescer. Eu dependo de Deus para amadurecer. Eu dependo de Deus para pensar biblicamente. Eu dependo do Senhor para que eu possa viver de uma maneira que o aprove, que Ele aprove. Eu dependo dEle. A gente chega naquele momento de acreditar que nós já somos maduros o suficiente para viver de frases feitas, de versículos isolados. Quando a gente começa a acreditar que a nossa vida... Isso tudo que eu dei para os jovens aqui, eu quero poder dar para os adultos, não sei se teria oportunidade. Sobre adoração. Gente, adoração é algo que acontece no céu o tempo todo. E quando a gente perde a perspectiva da adoração, a gente começa a conseguir ser esse tipo de crente apaixonado. Que se apaixona por paredes, se apaixona por letreiro de igreja, se apaixona por denominação, e não interessa quem esteja na frente, sai pisando. Que coisa louca. Mente dividida. Tiago está falando para crentes. Então é possível sim um crente ter mente dividida e ter um coração carnalizado pelas suas paixões. Possível. Essa exortação é para este perfil de crentes. Por isso, pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, confessem pecados, ou seja, purifiquem o coração. Entristeçam, se lamentem, chorem. Eu vou lembrar de Daniel, capítulo 9. Daniel se lamentando pelo povo, se lamentando por ele, morrendo de vergonha. Senhor, estou morrendo de vergonha. Estou morrendo de vergonha que o povo pecou contra o Senhor. Tem misericórdia de nós. Como Daniel lamenta. A gente não tem mais vergonha quando peca. Crente sem vergonha é uma coisa muito cruel. Quando o pecado não mais lhe envergonha. Troquem o riso por lamento. Quando a gente acredita na própria mentira e a trata como verdade, o sorrisinho está sempre no canto da boca, né? A gente entende que aquilo que criamos como verdade era mentira, vem o arrependimento. O arrependimento nos faz trocar o riso por lamento e a alegria por tristeza. E vimos lá, 2 Coríntios capítulo 7, que a tristeza segundo o mundo, ela traz um mero remorso. Mas a tristeza segundo Deus, ela traz salvação. Então a melhor coisa que tem para o crente quando se arrepende é o profundo sentimento de que pequei contra Deus. E ter um coração profundamente entristecido porque ofendeu o Deus da sua salvação. E aí a gente vê que não há remorso. E o verso 10 confirma isso. Humilhem-se diante do Senhor. Humilhem-se. Eu creio que essa expressão com letra maiúscula aqui, até porque está começando uma frase, ela está muito dentro da ideia do renda-se. Você já percebeu quando a gente está obstinado num pecado, até o ponto de Deus chegar e mostrar lá no final da estrada que eu decidi caminhar, depois de tantas oportunidades de parar,
aí já esgotado, arrasado e arrasando, né? Aí a palavra do Senhor para o pecador que precisa se arrepender continua sendo: humilhem-se. Porque humilhem-se significa, na prática, renda-se, desista, jogue o seu orgulho que Deus se opõe fora e se apegue a este estado de sujeição, de submissão e adoração que faz com que o Senhor se aproxime de você. Humilhem-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Amados, o grande desafio que eu tenho tido na minha vida cristã nos últimos tempos é transformar cada vez mais insistentemente aquilo que eu creio, aquilo que eu prego em verdades nuas e cruas para mim. Luto para sempre ir para o púlpito, não antes de Deus falar comigo. Se tem algo que Deus tem me ensinado, eu não sei se eu estou aprendendo ainda. Eu acho que eu até estou aprendendo, não sei se já aprendi. É sujeitar-se a Deus. Sujeitar-me a Deus, desse jeito. Sem minhas paixões, sem os meus interesses. Eu preciso dessa graça que se renova na minha muita fragilidade. Vejo que se temos chegado até aqui, é porque mesmo em meio às nossas muitas vaidades, Deus tem nos dado graça. Outros Deus tem permitido uma luta contra Ele. Outros Deus tem dado graça na sua humilhação. Eu creio que nós estamos diante desse cenário o tempo todo, onde estivermos. O juízo disso é Deus quem vai determinar no tempo dele. Mas é muito bom saber que Deus se aproxima daqueles que se achegam a Ele humilhados. Deus se aproxima, Deus se chega diante daqueles que se rendem, confessamente limitados, incapacitados. Eu quero muito não chegar o dia onde eu tenho outra forma de chegar diante de Deus a não ser humilhado. Na verdade, eu até quero que chegue esse dia, mano, só quando chegar no céu, onde Ele me exaltará. Mas nessa vida, a condição mais nobre do crente se portar diante do seu Salvador é humilhado. É a posição mais nobre. Que Deus nos ajude a desejar este estado, porque este estado é aquele que Deus derrama a graça. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, depois vamos nos separar em grupos. Lembrando dos nossos missionários, tá? Essa semana eu falei com o Rodrigo, a primeira vez que a filhinha dele foi à igreja essa semana, estava muito feliz, agradecendo as orações. Lembra, os irmãos, temos esse último mês de ofertas lá para os ribeirinhos. Os irmãos que desejarem, aqueles que já se comprometeram, por favor, vamos mandar bonitinho, né? Completar o nosso projeto de ajudá-los até o mês de abril. Vamos orar. Obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra que vem de encontro à nossa vida com bondade. Com bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encoraja. O Senhor não nos encoraja a sermos os valentões brigões, não. O Senhor nos encoraja a serem os humildes, os humilhados. Porque a esses o Senhor concede graça. Aos outros o Senhor se opõe. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia, precisamos disso. Precisamos disso. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos?